É com muito temor, irmãos, e tremor que eu venho aqui para falar de missões. De fato, missões é algo que vive no meu coração. Eu não sei pensar em igreja sem missões. Já pastoreei igrejas muito pequenas e hoje dizem que eu pastorei uma igreja grande. Eu acho que não é grande, mas dizem. Mas eu nunca deixei de plantar igrejas em nenhuma igreja. Mesmo na menor igreja que eu pastoreei, a gente plantava igrejas. Porque não há uma igreja que não possa plantar igreja. Não há uma igreja que não possa plantar igreja. O que a gente tem experimentado agora em nossa igreja é uma bênção muito grande, porque as nossas congregações estão plantando igrejas. E se eu tivesse um dia para falar com vocês sobre isso, era um dia que a gente ia contar muita história da bênção de Deus nessa caminhada. A última igreja que nós plantamos foi sábado passado. Eu tenho uns slides aí que eu pedi para os meninos passarem, para vocês visualizarem. Sábado passado nós plantamos a igreja em Campo Grande do Piauí, que fica mais ou menos 400 quilômetros daqui, depois de Picos, indo para Pernambuco. Todo ano, no mês de julho, a gente planta uma igreja. E estava tudo organizado para fazermos a plantação de Campo Grande, veio a pandemia, então a gente ficou com tudo suspenso. Mas como abriram a oportunidade da gente começar os cultos, eu digo, então nós vamos lá para fazer um culto e dizer que a igreja está lá, porque a igreja já estava lá agindo, porque a igreja é gente, não é templo, não é lugar. Então, se você passar na BR-316 indo para Pernambuco, você vai ver aí o nosso templo, um local alugado. Sábado passado nós fomos cedo, então arrumamos tudo na frente ali, não dá para fazer visita, não dá para ir na casa de ninguém, mas nós tínhamos cerca de 60 pessoas. Aí foi o horário que a gente chegou, organizando tudo. Aí já é o culto, pastor Jair, nosso pastor de missões, pregando. Tá? Mais ou menos umas 60 pessoas, tinha mais ou menos 15 visitantes, que foram lá pela graça de Deus. Tá? Aí, pronto, dá uma pausa aí. Esse foi o momento que nós oramos, dedicando a Deus os missionários. Nós começamos uma igreja, a gente sempre precisa de alguém para liderar. E nesse caso nós pedimos emprestado o obreiro de Monsenhor Hipólito, que é uma congregação da primeira igreja de Picos, e o obreiro da nossa congregação em Alagoinha do Piauí. Nós botamos os dois de joelho, botamos a mão na cabeça deles, orando, pedindo a bênção de Deus aí, ó. E junto deles, sai a foto anterior, junto deles vocês vejam aí que tem algumas pessoas em pé, são duas jovens senhoras e uma moça, que foram ao culto. Duas são batistas, uma outra é presbiteriana. Como não tem igreja lá, elas decidiram congregar conosco. E essa menininha que está aí atrás de mim, eu sou esse de amarelo, essa menina fez a decisão por Cristo Jesus com uma convicção que me impressionou. Ela foi lá dizendo que aceitava Jesus. Eu falei com ela, ela disse, minha família, ninguém é crente, mas eu vim hoje aqui porque eu preciso de Jesus. E a Ana Flávia está sendo discipulada pela Carla Raquel, a nossa missionária Carlinha, e a Carla disse, pastor, já essa menina vai dirigir uma célula aqui, um pequeno grupo, porque essa menina tem uma convicção muito grande de salvação. Pode seguir aí, só para... Pronto, aí está aí, Ana Sofia, né? A hora que eu estava falando com ela que ela fez a decisão. Mais uma. Pronto, dá uma pausa bem aí. Arena Total não tem nada a ver, né? Mas na ida... a gente passou na cidade de Massapê. Massapê é uma cidade na mesma região, fica a 12 quilômetros de Jaicós, e é também uma cidade sem trabalho batista. Na avenida, entrando em Massapê, a gente viu esse local aí, a Arena Total. Sabe que crente, quando vê essas coisas, diz, rapaz, aqui dava uma igreja, não é assim que a gente olha? Aqui dava uma igreja. Aí paramos lá, fui na vizinha, perguntei o que era aquilo, ela disse, olha, isso era uma academia. Com a pandemia, a academia fechou. E o dono estava querendo alugar. Eu liguei para ele, tem uma plaquinha lá com o telefone, falei com ele, coincidentemente um servo, se é que tem isso, coincidência nessas histórias, né? Um servo de Deus. E eu disse, meu irmão, nós queremos plantar uma igreja nessa cidade e preciso alugar esse salão seu aqui. O salão está alugado. Nós vamos plantar a igreja dia 20 agora, lá em Massapê do Piauí. A gente planta igreja assim, é meio doido esse negócio. A gente vai lá e planta. E planta não é assim? Você não planta lá e ela não nasce e dá fruto? A igreja é do mesmo jeito. A gente vai lá, planta e ela dá fruto, porque o evangelho não volta vazio, não volta sem fruto. Então, dia 20, nós vamos a Massapê
plantar mais uma igreja. Estamos tirando 2 cidades daquela lista de 25, né? Estamos tirando 2 cidades daquela lista que ainda faltam 24, vamos tirar mais essa aí, vai descer para 23, em nome de Jesus. Eu queria até o final do ano alcançar as 24. Como é que a gente vai fazer? Eu não sei, mas a gente faz. Nós estamos deixando o pastor Pedro nessa cidade com a Igreja Batista da Glória, estamos fazendo uma parceria com ele, e ele ficando nessa cidade, a gente vai para Vila Nova. Vila Nova fica entre Campo Grande e Alegrete, na BR. E depois tem Belém do Piauí, está aí, ó, esse mapa aí. Esse mapa a gente fez para orar sobre ele. Nesse mapa você vê aí as igrejas que são filhas as congregações filhas da nossa igreja, que são 5 aí, e 7 igrejas, volta lá, 7 igrejas batistas na região, e tem em amarelo essas 3 cidades que faltam a gente alcançar, que é Massapê, aquela que a gente já vai alcançar, Vila Nova e Belém. Então são as 3 que ainda restam ali nessa região chamada Sudeste, no sentido de Pernambuco. E o último slide é só para você ver, nesses 10 anos, de 2009 a 2020, 10, 11 anos, todas essas marcas aí são igrejas que a gente plantou. Eu acho que já passamos de 30, nesses 10, 11 anos, já passamos de 30 igrejas que a gente plantou, desde o extremo sul, como você vê lá, até o extremo norte do estado. Tem distância? Não, não tem distância. Alguém aqui sabe a distância do céu à terra? Alguém bom matemático aí, pessoal de cálculo? Pode calcular a distância do céu à terra? E Jesus veio de lá para salvar a gente. Você acha que tem distância para a gente salvar alguém? Não tem. Não tem distância. Quando eu fui pastorear a igreja de Corrente interinamente, estou lá 1 ano e pouco ajudando interinamente, haviam 2 cidades no extremo sul do Piauí, sem trabalho batista. 2. 2018 eu preguei em Corrente, no aniversário da igreja, e eu desafiei a igreja a alcançar as 2 cidades, Sebastião Barros e Santa Filomena. E muita gente se moveu para fazer aquilo. Mas depois que eu falei com a liderança da igreja, a resposta foi: pastor, é longe. Sebastião Barros fica a 70 quilômetros, mais ou menos, de Corrente, e Santa Filomena a 210 quilômetros. Eu disse: meus irmãos, é longe, então vocês precisam ir comigo lá para a região que a gente está indo, que é 400, 420, né? Não tem distância. Então, em 2019, eu voltei a assumir aquela igreja, quer dizer, já voltei como pastor interino, e eu disse: irmãos, vamos alcançar 2 cidades. Alcançamos as 2 cidades. Temos obreiro nas 2 cidades. Não há mais cidade no extremo sul sem a presença batista. A mesma igreja que disse que era distante, foi a mesma igreja que foi lá. E o obreiro de Santa Filomena é um casal de jovens que estava sentado no banco da igreja. E nós desafiamos eles a ir para Santa Filomena. Eles mudaram de mala e cuia, literalmente. Na semana que eles mudaram, a esposa adoeceu, foi hospitalizada. Nós fizemos o culto de abertura da igreja com a esposa dele no hospital. E agora a gente volta lá. Gente sendo preparada para ser batizada, a igreja crescendo. Sabe, quando eu entendi isso, irmãos, eu fui o primeiro convertido da minha família. Eu sou o mais velho, Judas é a raspa do tacho. É por isso mesmo, a raspa do tacho. Mas nós só somos 4 na nossa família, né? Eu sou o mais velho, tem o Gilson, que vocês conhecem aqui, o Gildas e a Salete. Então somos 3 homens e uma mulher. Mas a minha família, a nossa família, da parte do papai e da mamãe, são 12 para lá e 12 para cá. Da time de futebol ainda tem reserva. E eu fui o primeiro convertido da minha família. Então, quando eu disse sim para Jesus, eu era um adolescente, terminando a adolescência, e foi uma decisão muito difícil, porque meu pai é extremamente católico, minha mãe também, ninguém na família é evangélico, então, eu sofri muito no início da minha caminhada. Mas Deus me chamou para pregar o evangelho muito cedo. Eu estava num culto de oração na Igreja Batista da Vermelha, onde eu aceitei a Cristo como Salvador,
e eu acho que não tinha 30 pessoas naquele culto. Aqueles cultos de oração que os mais antigos aqui conhecem, oração pró-missões, que hoje a gente não faz mais, né? E era aquele culto em que as mulheres lideravam, e elas pegavam a revista da União Feminina, e tinha as histórias de missões, elas liam, elas dividiam os trechos da revista de uma para outra, e liam e oravam. Então, era aqueles cultos que se vocês ficassem, iam embora, porque cansativo que só, né? Não tinha nada assim para ficar, dizer, oh, que coisa. Mas foi ali que Deus falou no meu coração. Era oração pela África. E vendo a necessidade daquele povo, Deus me chamou. Deus disse que queria a minha vida para aquilo. Então eu comecei a me envolver no ministério. Me envolvi na nossa igreja lá, ajudando as congregações, saindo para pregar no interior. E depois fui convidado para ajudar uma congregação lá na Zona Norte, Congregação Batista da Alvorada. Eu fiquei sabendo que o Eliakim aqui é fruto daquele trabalho, porque a Valdênia, eu tive o prazer de pastorear lá, na Alvorada, ela e a família. E a gente foi para ajudar aquela congregação que foi organizada em igreja, ali me tornei pastor. Depois saí dali para ir ao seminário, fazer o seminário, cursar o seminário, porque eu era pastor sem curso teológico. Mas ali eu entendi, irmãos, que o maior direito do homem é ouvir o Evangelho. E o maior dever da igreja é pregar o Evangelho. A gente pode fazer escola, hospital, a gente pode fazer o que quiser, mas nada substitui a pregação do Evangelho. Então eu determinei no meu coração que eu nunca pastorearia uma igreja que não fizesse missões. E no dia que uma igreja decidisse parar a obra missionária por causa de qualquer coisa, ela iria convidar um outro para ser pastor, eu não iria pastorear. E foi assim na Alvorada, uma igreja pequena, e nós plantamos na época, hoje a Igreja Batista do Centenário, lá no Itaperu, e a Igreja Batista Betel, que hoje é a segunda Igreja Batista do Saci. Eu tinha que pregar na Alvorada e atravessar a cidade para ir para o Saci para fazer culto, no mesmo dia. Quando fomos estudar em Belém, pastoreei igreja pequena. Mas uma igreja pequena que nós pastoreamos lá, plantou a igreja aqui, em Parnaíba, no Piauí. Nós viemos plantar uma igreja. Na verdade, a conversão dos judeus está ligada com a plantação daquela igreja, porque quando eu ia lá para dar assistência à igreja, eu voltava na desculpa de vir aqui e ficava na casa dele alguns minutos. Precisamos entender, irmãos, que o tempo é limitado. A gente tem que experimentar que a nossa vida não vai ficar aqui. Eu fui secretário executivo da associação lá em Belém. Eu desafiei os pastores a plantar igreja. Eu fiquei quase 5 anos. Eu não conseguia nada. Eu disse para Deus, Senhor, eu não quero mais isso não. O Senhor tem que me botar em algum lugar, porque parece que eu estou dizendo algo impossível. E eu não acredito que isso é impossível. E Deus me botou numa igreja de periferia. E nós plantamos igreja em Belém, plantamos aqui no Piauí, plantamos no interior do Pará, e depois passamos a nos envolver com missões mundiais, através da Junta de Missões Mundiais na Índia. O que eu vi dos irmãos fazendo aqui, a gente precisa entender que a obra não é, o Piauí não é o mundo. Os irmãos ouviram aqui a Carla Raquel, que nós mandamos para a Amazônia. Já mandamos vários dos nossos jovens para fora do Brasil, e eu sonho o dia que a gente vai fazer isso como algo normal da vida da igreja. Não basta orar, não basta contribuir. A igreja precisa fazer muito mais do que isso. Jesus diz que nós temos que fazer essa obra enquanto é dia. Essa pandemia, irmãos, é só um alerta para a igreja. Sabe como é que Jesus vem? É do jeito que veio a pandemia. Você não estava em casa normal lá? Você não estava indo para o trabalho e achava que no outro dia ia?
Aí veio a horda, fica em casa, hashtag fica em casa. E alguns que insistiram, aí fecha o comércio, fecha tudo. Pois é, quando Jesus vier vai ser assim. Você vai estar num dia da vida normal, achando que você no outro dia vai fazer tudo normal. A trombeta vai tocar e aí, meu amigo, não tem hashtag para ficar em casa não, vai subir ou ficar. Não tem isso. Houve quando eu era novo convertido, uma seminarista marcou a minha vida. Eu peço a Deus ainda encontrá-la para dizer isso, porque ela, naquela época, o seminarista era quase um Deus para a gente que estava na igreja, né? Quando o seminarista chegava assim, a gente tinha toda uma honra. Pastor, então, né? A coisa mudou muito. E aquela seminarista abandonou o seminário, mas ela fez algo na minha vida que ela não sabe. Deus tinha tocado no meu coração para que eu me dedicasse à pregação do Evangelho. E ela chegou lá numa reunião dos jovens, e ela foi dar um testemunho dela na reunião dos jovens, e alguém disse para ela que eu era vocacionado. Ela pediu a minha Bíblia. E eu dei a Bíblia para ela. E ela foi lá e grifou Atos 20 e 24. Mas em nada, ele aqui já disse aqui, né? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. O apóstolo Paulo disse isso, a liderança da igreja de Éfeso, quando ele estava indo levar as ofertas das igrejas da Macedônia para Jerusalém. Então ele, não querendo perder o navio, convidou a liderança da igreja para uma conversa, e naquela conversa de despedida, Paulo tem sentimentos de tristeza, porque diz que não vai mais ver aqueles irmãos em Cristo, mas ao mesmo tempo sentimento de alegria de estar no cumprimento da missão. Então é naquele contexto que ele diz isso: em nada tenho a minha vida por preciosa para mim mesmo. Que lições a gente pode tirar disso? Que lições a gente pode tirar dessa expressão de Paulo pensando em paixão por missões? Primeiro, a gente precisa viver a vida sem apego a ela. Em nada tenho a vida por preciosa para mim. A minha vida, a sua vida é preciosa para Deus. Mas quando você achar que ela é preciosa para você, você vai começar a fazer todas as coisas para você. Você vai se tornar o centro de tudo. Nós somos servos do Senhor. A vida é dele. O que eu tenho é dele. Paulo valorizava a vida, mas ele não se apegava a ela a ponto de querer mantê-la a qualquer custo. Ele escreveu aos Filipenses: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne, escreveu ele, resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então que hei de escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de estar com Cristo, porque isto é muito melhor. Todavia, por causa de vós, mais necessário é permanecer na carne. Filipenses 1, de 21 a 24. Paulo sabia que a vida era preciosa. Ele queria mantê-la, mas em função da missão que tinha abraçado. Eu e você não estamos aqui por acaso, eu e você não estamos aqui para assistir culto, eu e você não estamos aqui só para fazer ninho, eu e você temos missão. E era isso que Paulo vivia. E por isso mesmo ele também escreveu: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei como viver com
com os meios humildes e também sei como viver em prosperidade. Eu sei que todas as circunstâncias que eu aprendi, em todas as circunstâncias eu aprendi o segredo de ser preenchido e passando fome ou tendo em abundância. Posso passar por todas as situações naquele que me fortalece. Para Paulo, a vida se resumia na missão. Ele escreveu: eu de boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. 1 Coríntios 12, 15. O seu já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É nesse contexto. Muitos de nós, irmãos, e muitas igrejas têm perdido a motivação porque a gente tem olhado mais para as coisas pessoais do que para a missão que o Senhor nos deu. Valorizamos mais estar aqui do que morar com o Senhor. De fato, alguns de nós, quando o Senhor disser que está vindo no céu, nós vamos pedir tempo. Porque alguns de nós vamos querer levar algumas coisas daqui. Alguns de nós vamos querer nos despedir de algumas situações. Porque nós estamos apegados demais a tudo que temos nesse mundo. Valorizamos mais as coisas aqui do que as coisas do alto. Nos centramos por demasiado no viver pessoal do que no objetivo da missão abraçada. Cada vez que a gente faz cálculos da obra missionária é assustador, porque a maioria dos crentes brasileiros não investe financeiramente na obra missionária o que investe em cosmético. Acha que eu estou exagerando? Chega em casa, faz as contas, vocês que são mulheres, o que vocês gastam em cosmético e depois olha o que você deu para a missão no ano. Eu duvido que seja igual. Duvido. Ah, mas vocês homens estão sorrindo? Olha quanto você paga de prestação do carro. Agora olha o que você entrega para a obra missionária. Nós precisamos, irmãos, reavaliar os nossos valores. Nós precisamos entender que o seu carro, o seu sítio, a sua conta bancária vai ficar aqui e você não vai levar nada disso. Na verdade, muito do que nós vamos deixar aqui só vai servir de briga e confusão depois para alguns que não sabem o custo do que você teve, que suou para ter. Sabe, só tem algo que é eterno nesse mundo, e isso se chama gente. Só vidas são eternas. Nada mais é eterno aqui. Tudo que eu tenho vai ficar, tudo que você tem vai ficar. Eu aprendi essa lição de uma maneira muito prática. Eu era reitor do seminário em Belém, e então eu tinha ido ao Rio para dar relatório na reunião do conselho e da convenção, e projetei na volta passar em Brasília para visitar uma tia nossa que estava morrendo. Nossa tia era uma crente muito fiel, alcançada para Cristo através da filha que se converteu com a Bíblia que eu dei para ela. E ela morreu de esclerose múltipla, foi morrendo tudo, até que só mexia os olhos. Quando eu fui lá visitá-la nessa vez, ela só mexia os olhos. Mas mesmo mexendo os olhos, ela estava contente em Cristo Jesus. Era impressionante. E naquele dia, depois de visitá-la no hospital, eu estava almoçando no restaurante de uma das filhas. Eu tinha recebido o convite da primeira de Teresina para vir aqui pastorear. Então eu estava naquele momento de decisão, o que eu ia responder, até porque financeiramente eu tinha um convite que era para ganhar menos da metade daquilo que eu ganhava. E na hora do almoço chegou uma moradora de rua. Ela entrou no ambiente que a gente estava, tinha várias mesas, várias pessoas almoçando, mas ela veio exatamente para a minha mesa. Ela chegou na minha frente, olhou para mim, deu assim uma arrumada no cabelo, deu uma balançada e disse:
já tomei banho, já pintei as unhas, já arrumei o cabelo, agora eu vou ali lavar mais um carro e depois vou assistir o culto. Por quê? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. E saiu cantando, gente. E eu fiquei, Deus, o Senhor não precisava mandar um anjo assim, né? Porque naquela hora Deus estava dizendo para mim, preste atenção, essa moradora de rua não tem casa, não tem emprego, não tem plano de saúde, nem tem garantia do almoço, mas ela sabe onde está a alegria verdadeira. Ali Deus me deu a resposta que eu precisava. Irmãos em Cristo Jesus, o nosso foco precisa ser outro. Quando eu olho o Piauí, eu sinto um misto de tristeza e de vergonha. Tristeza porque eu sou do interior, eu convivi com gente assim. Mas vergonha, porque nós temos mais de 100 anos de batista nesse estado. E nós ainda temos 24 cidades, não estou falando de povoado, que não tem um ponto de pregação, não tem um crente batista. Mais de 100 anos, irmãos, e nós não conseguimos botar uma congregação em cada cidade, isso me dá uma tristeza e uma vergonha. Porque significa dizer que nós não temos priorizado o reino. A gente vai abrir em Massapé, alguém diz, pastor, quem vai ser o missionário lá? Quem vai sustentar? Pastor, e se fechar? Meu irmão, isso não é problema meu. O meu problema é obedecer o Senhor que manda. O problema de continuidade da obra, quem vai dirigir é dele, porque a obra é dele, não é minha. Eu não sou empresário, não estou fazendo planejamento de abrir empresa. Não, eu estou fazendo planejamento de salvar vidas. E quem salva não sou eu só obedeço. Nunca fui abrir uma igreja em lugar algum, nunca, que o Senhor me deixasse na mão. Nunca. Algumas vezes para abrir igreja eu pedi presente de aniversário. Fiz 59 anos, eu disse, eu preciso da sua ajuda, eu quero presente. Me dê 59 bíblias, me dê 59 reais para sustentar um missionário. Fiz isso várias vezes. Mas Deus nunca deixou faltar. Enquanto eu revia essa mensagem, o telefone tocou, número estranho. Atendi. Aí a pessoa do outro lado disse assim, pastor, o senhor não me conhece. Mas eu estava assistindo o culto da sua igreja e vi o senhor falando sobre aquela igreja que vocês vão abrir em Massapé. E eu vi o senhor dizendo que não tem caixa de som. Eu estou com a caixa de som parada aqui em casa há anos. E meu esposo disse, por que você não dá para aquela congregação do pastor Gilvan? Irmãos, essa experiência é algo que eu vivo todo dia. Todo dia. Nós hoje temos 15 famílias de missionários para sustentar. Mas Deus nunca deixou faltar. Eu preciso entender que a minha vida não tem valor algum para mim, ela tem valor para o reino, mas a vida da pessoa que precisa do evangelho tem valor para o Senhor. Pode não ter valor para a sociedade, mas tem valor para o Senhor. Sabe aquele ladrão que morreu na cruz ao lado do Senhor, que o Senhor disse que hoje ele estaria no paraíso? Para a sociedade ele chegou no limite, para a sociedade ele acabou tudo, não tinha chance mais, foi para a cruz, porque para a sociedade não valia mais nada, mas para o Senhor hoje estarás comigo no paraíso. Para o Senhor estaria no paraíso, no palácio do Senhor, ao lado do Senhor. Não há nenhuma pessoa que não tenha valor para o Senhor. Mas nós precisamos também entender o valor do ministério. Paulo diz, contanto que complete a minha carreira e o ministério.
Como eu disse no início, eu e você temos missão, eu e você temos ministério. Todos nós somos ministros de Deus. Os pastores são líderes das igrejas, mas não são ministros sozinhos. Efésios 4, de 11 a 14, diz que ele chamou pastores, obreiros, evangelistas, mestres para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. O ministério é de todos nós. Os pastores e os evangelistas, os mestres, são aqueles responsáveis para equipar as igrejas, mas não para fazer o ministério é da igreja. Nesse sentido, eu preciso dizer para o irmão que o irmão não tem profissão, que o irmão não tem algo secular e algo sagrado, que tudo na sua mão tem que ser sagrado, que a sua profissão não é profissão, a sua profissão é ministério. Eu repito isso todo dia na igreja. Você é médico, você é ministro. Você é advogado, você é ministro de Deus. Você é funcionário público, você é ministro de Deus. A função que Deus lhe deu, seja ela pública ou privada, o trabalho que Deus lhe deu não é trabalho secular, é ministério. Ele lhe deu para o sustento da sua família, para o sustento da sua vida, mas para a salvação de outros e edificação de outros. Só temos duas coisas para fazer na terra: salvar a gente e edificar a gente. Salvar e edificar. É o nosso trabalho duplo, salvar e edificar. Estamos aqui edificando vários dos irmãos, e estamos tentando salvar alguns aqui e que estejam vendo pela internet. É a nossa missão, mas é a minha missão aqui no púlpito, é a sua missão lá no trabalho que você está, seja ele qual for. Deus não lhe deu trabalho para você fazer algo separado do reino e da missão que o Senhor lhe entregou na terra. É preciso só você avaliar onde está o seu tesouro, porque Jesus disse: onde você achar o tesouro, acha o coração. Onde estiver o seu tesouro, estará o seu coração. Por isso ele nos recomenda juntar tesouro no céu. A maior mensagem do Evangelho, irmãos, não são nos púlpitos das igrejas. A maior mensagem do Evangelho não é através da televisão. A maior mensagem do Evangelho é aquela onde alguém encontra outro alguém que era perdido e foi achado. É quando alguém acha outro alguém que agora é nova criatura e as coisas velhas já passaram. Essa é a maior pregação do Evangelho. As pessoas não vão ler a Bíblia que você tem no seu celular ou na internet, mas aqueles que convivem com você vão ler a Bíblia que é a sua vida, aquela que está escrita na sua vida. É preciso que o mundo lá fora veja que outrora muitos de nós fomos devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, mas isso outrora. Em Cristo somos novas criaturas. É isso que Paulo chama o poder do reino de Deus. A gente planta igrejas porque o Evangelho é o meio de salvação e transformação. O Evangelho liberta, o Evangelho transforma. Nós plantamos igreja porque não acredito em nada nesse mundo para a mudança do homem, a não ser o Evangelho. Vamos dar educação, quando o Brasil tiver gente de primeiro mundo, tudo vai mudar. Não, só aperfeiçoa a desgraça, só aperfeiçoa o pecado. Eu costumo dizer que quem queimou o índio no Brasil não foi analfabeto, foi filho de juiz, foi gente de primeira estirpe. Quem muda é o Evangelho, quem transforma é o Evangelho. E nós precisamos crer nisso, irmãos, que quando nós plantamos igreja, nós estamos mudando uma comunidade. Nós tivemos um culto de gratidão pelos 168 anos de Teresina, o prefeito estava lá conosco, e eu passei um vídeo para ele. E naquele vídeo tinha uma história da irmã Josa. A irmã Josa, nós fomos para a sua casa, porque a filha dela se converteu.
E a gente foi discipular a filha, depois descobrimos que a família era analfabeta. Mas aí descobrimos que na comunidade a maioria era analfabeta, então nós começamos um programa de alfabetização. E a Josa foi a primeira aluna daquele programa de alfabetização. A Josa aprendeu a ler. Quando a Josa leu João 3,16 de público pela primeira vez, ela entregou a vida a Cristo Jesus. Ela estava separando do Valdeci, o seu esposo. O Valdeci era bêbado, vivia caindo na rua. O Valdeci entregou a vida a Jesus. A gente chega na casa da Josa, hoje é uma casa. Hoje ela diz, pastor, eu tenho um marido, eu nunca tive, agora eu tenho. Ela diz, eu fui operada e ele me trazia café na cama, ele me trazia almoço na cama. Hoje eu tenho um marido. Sabe quem fez isso? O Evangelho de Cristo Jesus. É por isso que a gente planta igreja. Nós precisamos entender de onde vem tudo isso. O texto diz assim, o ministério que recebi do Senhor Jesus. Nosso ministério é recebido, irmãos, não é conquistado. Não é força, não é poder, não é dinheiro, não é cultura. É o Senhor que nos dá. Ele diz, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis frutos. Muitos estão menosprezando a convocação. Muitos de nós estamos trocando, achando que a gente consegue. Eu costumo dizer que o povo batista é o povo mais fácil de perder o senso da dependência de Deus. Por quê? Porque nós somos democratas, não é assim que a gente diz? E aí a gente traz toda a prática da velha política para dentro da igreja. E a gente quer tomar decisões espirituais com votos corrompidos por desejos que não são do Senhor. Precisamos entender que quando Paulo diz que ele recebeu o ministério, ele entendia que tudo isso dependia do Senhor. É Ele quem dá, é Ele quem sustenta, é Ele quem converte, é Ele que transforma, é Ele que supre. Hoje, ali naquele povoado, Estaca Zero, por causa da Josa e da sua família, tem uma congregação. E sabe quando nós começamos aquela congregação, onde foi? Na casa da Josa. A casa da Josa era uma casa muito simples, no terreiro. Você sabe como a gente teve o primeiro terreno para aquela congregação? A filha dela que se converteu conseguiu um terreno, chegou lá e disse, pastor, essa igreja tem abençoado a minha família, eu quero que abençoe toda a comunidade. Está aqui o terreno de doação. Eu disse, não, eu não aceito. Eu não sou daqueles pastores daquela igreja lá, não, eu não aceito. Aí disse, mas como assim, pastor? Eu disse, não aceito, porque eu vi seu esposo dizendo o sonho que ele tinha de construir a casa de vocês nesse terreno, eu não vou aceitar isso. Mas pastor, o que a igreja tem feito aqui é muito maior. Eu disse, eu não aceito. Pois ela simplesmente reuniu toda a família, reuniu o esposo, foi lá na associação que tinha feito a doação dos terrenos, botou tudo no nome da igreja, me chamou lá de volta e disse, pastor, é o seguinte, está aqui o documento, o senhor faz o que quiser. Aí eu cheguei para a igreja e disse, meus irmãos, é o seguinte, lembra daquela congregaçãozinha lá que fica na frente da casa da Josa? Pois é, está aqui o documento de um terreno. Aí um irmão perguntou, pastor, e quanto custa um terreno lá? Eu disse, olha, é mais ou menos X. E qual é o tamanho do terreno? Eu disse, é 10 por 30. Ele disse, tem alguma venda do lado desse aí? Eu disse, não sei, a gente verifica. Moral da história, hoje tem 4 lotes de terreno, inclusive a casa pastoral. Pergunte quanto a gente tinha para comprar aqueles terrenos. Nada. Nada. Pergunte quanto saiu do caixa da igreja. Nada. Por quê? Porque a obra, irmãos, não é da igreja. A obra não é do tesoureiro. Paulo diz, ao ministério que eu recebi, é o Senhor que dá. Eu tenho dito que algumas igrejas não abrem igreja, sabe por quê? Porque quem decide não é o Espírito Santo, é o tesoureiro. Perdão ao tesoureiro da glória me escutando. Mas é porque os irmãos, quando querem abrir uma igreja, ao invés deles orarem e perguntarem para onde Deus está mandando, eles vão para o tesoureiro e dizem assim, irmão, tem saldo? Qual é a resposta?
Não. Aí a gente vai continuar orando para ter dinheiro. Sabe quando vai ter? Nunca. 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 Meus irmãos, a gente abre igrejas porque entende que Deus nos manda abrir igrejas. Não é porque tenha dinheiro. Mandei o boletim hoje, contando essa história aqui de Massapê, né, que alugamos uma casa lá. Um irmão de Fortaleza, me conhece da época de seminário. Disse, pastor, eu quero ajudar com aquela obra lá. Meus irmãos, nós precisamos entender que o Evangelho é o meio que Deus tem para salvar vidas. Eu não sei quem é que a gente ama mais. Quando eu penso que o Senhor Jesus saiu de toda a glória, abriu mão de toda a glória, desceu até a terra para a nossa salvação, eu fico pensando o que é mais importante para nós. Ele fez isso, ainda se tornou um de nós, e na forma de um de nós foi a morte e morte de cruz. Ora, se o meu Deus abriu mão de tudo para a salvação nossa, o que é demais para mim? O que é que eu posso fazer ou deixar de fazer para a salvação de alguns? Lembra quando Jesus subiu ao céu? E aí os discípulos foram, quando Jesus ressuscitou, os discípulos foram pescar. Pedro disse, olha, eu vou pescar. E os outros disseram, não, vamos também. Estava todo mundo frustrado. O Senhor havia sido morto. Apesar de alguns dizerem que ele tinha ressuscitado, eles achavam que não. E aí, a noite toda, sem pescar nada. Nada. Voltam frustrados. Mas quando estão chegando na praia, o Senhor aparece a eles e manda jogar a rede do outro lado. E eles jogam. E eles simplesmente conseguem pegar 153 grandes peixes. E eu penso que Jesus estava dizendo para eles, olha, eu chamei vocês para largar as redes e pescarem gente. E eu estava dizendo a vocês que eu vou sustentá-los, eu vou suprir. Eles não só tinham peixes ali que pescaram, mas Jesus já tinha a comida lá, peixe na brasa, para servi-los. Nós fomos plantar uma igreja em Pio IX, e naquela ocasião foi muito difícil, porque é a primeira igreja que plantamos naquela região, mais de 400 quilômetros. A gente não conhecia ninguém naquela cidade, e não tínhamos nenhum missionário pronto para ficar no lugar. Tínhamos um senhor que foi participar conosco, no meio do impacto missionário, ele disse, pastor, se o senhor quiser, eu fico aqui para cuidar da congregação. Irmão Domingos, nós fomos buscar a família do Domingos e deixamos lá em Pio IX. Mas um irmão que estava conosco, quando viu o Domingos tomar aquela decisão, ele disse, pastor, o Domingos vai morar onde? Eu disse, ele vai ter que morar na casa que a gente alugou para a congregação. Ele vai ter que morar lá e vai ter casa e congregação. Mas o que tem lá? Eu disse, nada. E como é que o senhor está pretendendo trazer as coisas para ele? Eu disse, ainda não sei. Aquele irmão saiu. Daqui a pouco ele voltou. Ele tinha ido lá naquela loja que diz que tem em todo lugar, né? Aquela famosa. Ele foi lá, irmãos, ele simplesmente comprou do sofá à cama. O missionário ficou ali com a casa toda nova, porque ele comprou do sofá à cama. Quando entendemos que o Evangelho que chegou a nós precisa seguir para alcançar outros, que as bênçãos não podem ser retidas a nós,
Quando nós entendemos isso, o Senhor supre. Mas Ele nos alerta: não dizeis vós que ainda faltam 4 meses? Eu, porém, vos digo, vejam os campos, porque eles estão brancos para a ceifa. A colheita vai depender do envolvimento de todos nós, porque a palavra diz que um planta, outro rega, outro colhe, mas é Deus que dá o crescimento. E Jesus nos desafia dizendo: importa que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Temos uma irmã na nossa igreja, é uma missionária, eu a chamo de missionária voluntária. Ela é uma daquelas que ano passado passou 30 dias no Peru. E ela sai daqui, vai até a divisa, pega um ônibus e se manda para lá. Pegou Covid. Foi internada, ficou entre a vida e a morte. Graças a Deus, Deus a curou. Aí ela me ligou e disse: pastor, eu já pregava, o senhor sabe, mas agora eu não tenho mais nada para fazer aqui. Conte comigo para tudo o que precisar, pastor, porque se eu ainda tenho algum dia de vida, eu quero gastar na pregação. Eu disse: consolação, estamos indo para Campo Grande, vamos junto? Vamos junto. Foi conosco para Campo Grande. E ela já tem muito mais de 60 que eu tenho, né? O que a gente tem feito? O que você tem feito para a salvação das pessoas, a começar na sua casa? O que a gente tem feito para a salvação daqueles que estão lá distante? Sabe, me choca entrar num bairro de Teresina, e eu já fiz isso, e contar 12 igrejas numa avenida. 12, eu já fiz isso. 12 numa avenida. Sabe o que significa dizer isso? Que você vai para ali, aí o cara não gosta lá, ele vai para outra. O dízimo lá é 10%, ele procura uma que é 5%, ele faz promoção de crente. 12. Aí eu chego numa cidade e não tem igreja nenhuma, irmãos, isso não é correto. Isso não é justo. As pessoas precisam ter pelo menos o direito de ouvir. Se elas não vão crer, não é uma decisão minha e sua, mas elas precisam ter o direito de ouvir. Eu não posso aceitar que alguns tenham tanto, que alguns esbanjem e outros não tenham nada. Eu não fico, irmãos, sossegado com isso. Se eu posso fazer a escolha, eu vou escolher por aqueles que não têm nada. Porque eu gostaria que pelo menos eles tivessem alguma coisa. Se eu posso escolher, eu vou escolher por aquele que falta. Então pense na sua vida. Pense no que você tem feito até hoje. Essa igreja é uma igreja missionária, essa igreja é uma igreja que planta igrejas. O que você tem feito para ajudar essa igreja a avançar? O que você tem feito para ajudar que não só o piauiense, o nordestino, mas o asiático, o hindu, ouça o evangelho. O que você tem feito? E você que está aqui conosco, está nos vendo pela internet, que ainda não entregou o coração a Jesus, que ainda não deu a vida a Ele, o que falta para você fazer isso? Hoje falava com uma pessoa, ela disse: olha, pastor, eu gosto muito da igreja, eu quero continuar indo, mas eu ainda não estou pronto. Aí eu disse: o que falta? Ela disse: não, eu só não estou pronta. E eu disse: me diga uma coisa, isso que está segurando você vale mais do que Jesus? Isso que está segurando você vale mais do que o céu? Ela disse: não. Eu disse: então, você não pode trocar Jesus, o céu, por uma coisa assim, ou por uma pessoa, ou o que quer que seja. Então você que está vendo a gente pela internet, o que impede você de dar a vida para Jesus? Ele desceu do céu à terra, abriu mão de toda a glória,
foi à cruz e pagou a pena que era para você. O que falta para você dar vida a Jesus? O que é mais importante do que Ele? Se nada é mais importante, e não é, entregue sua vida a Jesus. Se você está vendo aí pela internet, escreve aí no chat: eu estou entregando minha vida a Jesus. Faça isso, alguém da igreja vai entrar em contato com você. Alguém vai lhe ajudar a crescer na fé. Agora, se você está aqui presencialmente, eu quero convidar você a ficar em pé, dizendo: olha, eu quero dar minha vida a Jesus enquanto é tempo. Eu não quero mais esperar. Eu não quero mais protelar. Tem alguém hoje à noite que quer dar a vida a Jesus? Eu quero dar minha vida a Jesus agora. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém que tem andado afastado do Senhor, afastado dos caminhos, da igreja do Senhor. Agora diz: olha, eu preciso voltar. Deus está me dando uma chance e eu tenho que voltar. Tem alguém que quer voltar, retornar para os caminhos do Senhor, para a igreja do Senhor? Tem alguém? Tem alguém? Então agora eu vou incluir você, você não vai escapar. Eu gostaria de saber quantos de vocês querem um compromisso. Pastor Dário, vem para cá, respeitando todo o distanciamento, vem para cá. Se é o pastor da igreja. Ele não pega mais, já está vacinado. Mas eu queria falar com você. Esse pastor aqui é seu pastor. E ele tem um coração para plantar a igreja, para ganhar almas para Cristo. Mas ele não pode só. Essa igreja não pode contar com meia dúzia. Alguém precisa ficar segurando as cordas na oração. Alguém precisa contribuir. Quem sabe você precisa vender o seu carro e comprar um mais simples. E a diferença dá para o reino de Deus, para missões. Quem sabe? Deus vai falar contigo. Mas esse pastor precisa de gente. Gente que ame gente, porque a igreja é gente. Igreja não é prédio. Igreja não é nome. Igreja é gente. E só gente fica aqui e depois daqui. Tudo o resto só fica aqui.